Congresso Nacional, líderes do chamado Centrão afirmam que tem maioria na Câmara dos Deputados para votar a PEC fura-teto ou PEC da transição com validade de só 1 ano e não 2, como foi aprovado pelo Senado. E sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o deputado federal do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Thiago. Satisfação estar no ar com vocês aí na Jovem Pan. Assim que foi aprovada essa PEC no Senado, as articulações se intensificaram já entre os deputados para essa discussão que está prevista para a próxima semana. Eu já abri a entrevista falando que há essa possibilidade de maioria para se alterar o valor de duração desse estouro no teto de gastos que foi aprovado pelo Senado, mas foi uma surpresa o apoio que a PEC recebeu no Senado. Não se esperava que haveria 64 votos favoráveis por lá. E aí, qual que é a avaliação? Inclusive votos de partidos da base do atual governo e do partido do presidente Bolsonaro, né? Houve 3 votos de senadores do PL, do Partido Liberal, surpreendeu muita gente. Nós aqui já falávamos há tempo, né, que infelizmente vários desses partidos que dão apoio e sustentação ao atual governo, ao governo Bolsonaro, não têm sido consistentes no apoio às pautas apresentadas aqui, em especial quando elas são pautas econômicas. Nós, do Novo, pelo contrário, sempre mantendo a nossa independência, criticamos muitas vezes irresponsabilidades fiscais, mesmo, né, deste governo, que aconteceu em algumas vezes fura-teto, e apoiamos até melhor do que o próprio governo, aliás, do que a base do governo, muitas das medidas apresentadas aqui para reformar por exemplo, o sistema tributário ou reformar a máquina pública. Agora não foi diferente com a PEC do Lula, como eu estou chamando, ou PEC Argentina, porque vai afundar o país com essa previsão de quase 200 bilhões de reais em fura-teto, né? Foi reduzido um pouco o valor, mas foi mantido 2 anos de exceção ao teto na Constituição, o que certamente não passa na Câmara dos Deputados. Eu já acho absurdo 1 ano, 2 anos significa retirar de deputados e senadores que ainda nem assumiram, ou seja, que vão assumir na próxima legislatura, a condição de tratar sobre orçamento durante metade dos seus mandatos. Deputado Marcel Van Hatten, a gente segue agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Roberto Mota. Bom dia, deputado. Essa PEC fura-teto, fura-poço ou PEC fura-olho, ela contribui para aumentar a sensação de desespero que o eleitor brasileiro, né, e eu digo com segurança, a grande maioria da população está sentindo. É como se a gente visse um meteoro vindo em direção ao Brasil, uma tragédia anunciada que a cada dia se confirma mais. E eu vejo particularmente uma demonstração de pronta subserviência do Congresso, né, nessa aprovação dessa PEC pelo Senado, no momento em que milhões de brasileiros estão nas ruas protestando, estão sendo atacados, chamados insistentemente todos os dias de antidemocratas, de golpistas ou de coisa pior, simplesmente por expressarem a sua opinião. Então parece que a partir de 1º de janeiro do ano que vem só vai ser permitida uma posição política nesse país, qualquer outra posição diferente vai resultar em ofensas ou coisa pior. Eu lhe pergunto, o senhor estando no Congresso, tendo acesso a muito mais informações e opiniões de congressistas que nós temos, existe alguma esperança, deputado? O cidadão brasileiro pode ter alguma esperança de que esse Congresso vai significar de verdade alguma oposição a essa série de barbaridades que já estão sendo cometidas e vão continuar no ano que vem? Bom dia, Roberto, de novo. Eu sim tenho essa esperança e eu conto com a população para isso. Eu entendo que a população deve nos auxiliar aqui como parlamentares a fazer com que os que ainda não estão convencidos a ser oposição a fazê-lo. Houve muitos deputados que foram eleitos como oposição, ou melhor, como base de um eventual governo reeleito de Bolsonaro, que significa oposição a Lula. E imaginar que muitos deles já estejam, né, como se diz lá no Rio Grande do Sul, bandeando para o outro lado, é algo muito triste para a democracia, porque foram eleitos pelos votos de eleitores que discordam das posições do PT. O que eu percebi, por exemplo, na coleta das assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE,
é que a pressão popular, ela funciona e funciona muito. Aliás, percebi o que é um dado da realidade há muito tempo. Em menos de 48 horas, eu vejo o Coronel Tadeu aqui na tela também, foram amealhadas as mais de 171 assinaturas, ou melhor, as 171 assinaturas necessárias, e mais do que isso, em virtude justamente de grande pressão popular. E entendo que esta PEC do Lula também pode ser rejeitada se houver uma mobilização forte da população, da sociedade, contra a PEC que chegue aqui na Câmara dos Deputados e evite que os parlamentares deste mandato votem favoravelmente a esta PEC. Estamos aqui com o deputado Marcel Van Hatten, agora são 7h53. Na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Deputado, bom dia. Só uma observação sobre o seu último ponto. O que a gente viu foi uma oposição ao futuro governo, quer dizer, os apoiadores do presidente Bolsonaro muito desarticulados no Senado. Eles passaram com um tratoraço essa PEC, 64 votos a favor, com gente da base do atual presidente votando inclusive a favor da PEC. Eu não sei se o senhor identifica uma resistência maior ou talvez uma concertação maior entre a base bolsonarista para resistir a essa PEC, ou votar contra essa PEC na Câmara. E a minha, só uma observação, obviamente o senhor pode comentar, e outra pergunta sobre orçamento secreto. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal deveria decretar a inconstitucionalidade desse modelo de orçamento secreto e se há uma disposição dos deputados em reagir caso isso aconteça na próxima quarta-feira e votarem contra a PEC em função do que o Supremo decidir? Boa pergunta, Amanda. Em relação começando pela segunda, sem dúvida nenhuma, eu entendo que é preciso ter uma transparência maior da emenda de relator ou do dito orçamento secreto. Por que ele é chamado de secreto? Porque o relator indica a verba para determinado município de um determinado estado por orientação de um deputado federal, mas esse nome nunca aparece e só aparece quem é o destinatário. Por isso foi apelidado de orçamento secreto, porque a verba de fato ela é pública, ela está no orçamento, está no Diário da União, mas ela não se sabe quem realmente indicou. A grande vantagem do orçamento hoje sendo secreta é essa. Então, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, deveria focar mais em dar a devida transparência conforme determina a Constituição, mas a decisão de ampliar o valor da RP9 é do Congresso Nacional. Concorde eu com ela ou não? Eu não concordo, eu acho que não deveria ser dessa forma. Ministérios que trabalham de uma forma normalmente muito mais técnica deveriam ter a mais discricionalidade na divisão dos recursos. Por outro lado, nós lembramos o que eram os ministérios também nos governos do PT, nos governos anteriores, inclusive do PT, mas os do PT duraram mais tempo, estão mais recentes, em que também grande parte dessas verbas discricionárias eram desviadas por meio de esquemas de corrupção. Então, se é pelo Congresso ou se é pelo Poder Executivo, o que importa é que esse dinheiro seja bem aplicado nos lugares que realmente precisam. E quanto à desarticulação da base, Amanda, infelizmente isso foi uma realidade que a gente viu ao longo de todo esse mandato, um governo que não se preocupou em fazer articulação de fato ideológico e perdeu votação de matérias importantes aqui porque deixou tudo na mão do Centrão e esse resultado no Senado, por isso, não chega a ser novidade. O que nós precisamos fazer é que se torne novidade agora na votação da Câmara a derrota da PEC, porque olha só, o PT não tem 308 votos aqui para aprovar uma PEC como essa PEC do Lula. É importante que a gente mostre para a sociedade que essa Câmara não vai ser refém do projeto do PT e do Lula derrubando essa PEC. Agora a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Marcel, muito bom dia, é uma satisfação tê-lo aqui. Eu estive pessoalmente no Senado e assisti às duas votações, do primeiro e do segundo turno. E, infelizmente, para minha decepção, o resultado foi avassalador. E foi o que eu vi. Senadores da base do Bolsonaro votando favorável a essa PEC. Essa PEC, ela até poderia ter um limite, se fosse aquele suficiente para honrar o compromisso de R$600 com a população, os R$150 por filho e o Vale Gás. E isso, nas minhas contas mal feitas aqui, daria algo em torno de 40, 50 bilhões. O resultado disso é perverso e irresponsável. Eu não consigo definir com outra palavra. Aí eu vou perguntar para você, qual é o seu palpite dentro da Câmara dos Deputados?
nós vamos nos decepcionar ou conseguiremos 206 votos, que é o mínimo necessário para barrar essa PEC? Deputado, rapidamente, nós temos que encerrar às 8 em ponto, tá bom? Obrigado. Certo, muito rapidamente eu começo me solidarizando com o Coronel Tadeu, que está com suas redes censuradas e até agora não retornaram, apesar das notícias terem dado elas como tendo retornado. E eu entendo que esse aspecto é importante na discussão, porque há uma revolta muito grande, crescente na Câmara dos Deputados com as censuras promovidas pelo TSE e pelo STF, e uma pressão sobre o presidente da Casa, Arthur Lira, para que resolva esse assunto, o que pode significar, inclusive, obstruções na semana que vem a impedir a aprovação da PEC no momento em que a presidência da Casa e uma maioria de líderes querem vê-la aprovar. Então, minha esperança também está respaldada por esse novo fator, Coronel Tadeu, que a gente está vendo, né, dessa revolta dos parlamentares com a atual situação, e com outros fatores que são a iminência da posse de um chefe de organização criminosa como presidente da República, com amplos poderes de furar o teto em quase 150 bilhões de reais, sem compromisso nenhum com reforma econômica, nenhum com corte de despesa. Então, a minha esperança reside nesses dois fatores, né, na revolta dos parlamentares com a atual situação da censura e com a pressão popular contra a aprovação dessa PEC do Lula, e eu espero que isso se confirme, porque, repito, o PT e a oposição não têm 308 votos aqui. Na lógica, essa PEC jamais poderia ser aprovada. Deputado, em 40 segundos o senhor chegou a falar sobre essa história das redes sociais. O senhor sabia que tinha sido bloqueado nas redes? A informação que chegou é que talvez o senhor não saberia. O que corresponde à verdade? Eu nunca fui bloqueado nas redes. Eu nunca fui bloqueado nas redes. Sim. O que aconteceu foi que eu fui incluído numa decisão que liberou as redes de vários parlamentares que sim estavam bloqueados, e fui incluído... não sei com que finalidade, mas agora com uma fixação de multa que para sobre minha cabeça de 20 mil reais por dia. Se eu reincidir, o que é absurdo, porque eu nunca fiz, em ataques à justiça eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito. Uma decisão bastante vaga, que coloca uma espada sobre a minha cabeça e que determinadas postagens que eu vier a fazer pode significar uma multa diária de 20 mil reais e, inclusive, descontados no meu salário. Okay. É uma decisão muito estranha, mais uma de tantas que foram tomadas ao arrepio do devido processo legal, e estou agora pedindo à mesa diretora da Casa, que está representando a própria presidência nesse processo, para que se peça esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal e me retire desse processo que já é muito injusto com todos os demais colegas. Ok, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom fim de semana. Eu agradeço. Muitíssimo obrigado, bom fim de semana.